Amém. Bem, vamos começar a nossa reunião de hoje. Nós temos uma convidada aqui, que é a Joana. Então, se apresenta, Joana, por favor. Boa noite, pessoal. Muito prazer. Eu me chamo Johanna. Falo aqui em nome do Hospital Pequeno Príncipe. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Que bom. Everaldo, muito obrigada pelo convite, né? Por ter topado essa fala aqui do hospital, trazendo um pouquinho do hospital, do maior hospital e melhor hospital pediátrico da América Latina, do Brasil. É um hospital muito de renome, eu não sei se muitos já tenham ouvido falar aqui do hospital. Peço licença para poder falar um pouquinho sobre a nossa história, um pouquinho sobre por que nós estaríamos falando e divulgando para vocês, né? É algo bem breve, conforme combinamos, Everaldo. Não quero tomar muito do tempo de vocês, porque sei que é corrida a vida de contador, né? Essa vida de contador é muito imprevisível e corrida. Então, peço licença desde já, Everaldo. Poderia Nesses 15 compartilhar? minutos, você pode falar o que quiser, colega. Dentro dos seus 15 minutos, você pode falar o que quiser, tá bom? Me Maravilha. parece que a Ana Sofia é também do grupo. Então, tá. Sim, muito Então, prazer, pessoal. Muito obrigada por esse momento. A gente ficou muito feliz com essa abertura de vocês. E hoje a Johanna vai nos representar aí contando um pouco sobre o nosso trabalho, mas principalmente reforçando, né, sobre a possibilidade de destinação de imposto de renda, que vocês são nossos grandes parceiros aí nessa divulgação para os clientes de vocês, mas ela vai explicar todo o processo também. Então, com licença, eu vou iniciar a apresentação. Qualquer dúvida também podem me interromper no meio, também não tem problema nenhum, tá bom? Todos estão vendo minha tela? estamos. Maravilha. Então, como eu já disse, nós fazemos parte hoje do Hospital Pequeno Príncipe, o maior e melhor hospital pediátrico, exclusivamente pediátrico do Brasil. Um hospital muito grande, muito de renome e muito importante para as crianças e adolescentes que passam aqui por nós. Antes de passar pelos pormenores aqui, dos detalhes da instituição, números e demais detalhes, gostaria de compartilhar um pouquinho, um breve vídeo, um pouquinho sobre as nossas crianças, representando o maior objetivo aqui hoje dessa reunião. I've taken my bath and my curtain call. You've bought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a chance before the whole human race, and I ain't gonna lose. And we go on and on and on. We are the champions of there. And we'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Então, conforme vocês viram aqui nesse vídeo, muitas dessas crianças passaram aqui pelo hospital, todas elas têm uma história muito importante aqui, fazem parte não só de números, mas sim de história, cada uma delas teve uma parte nesses 107 anos de histórias que temos aqui no hospital. É muito legal falar sobre o Hospital Pequeno Príncipe, porque hoje se tornamos um complexo. Complexo porque atuamos em 3 principais frentes, onde é a parte de assistência, o Hospital Pequeno Príncipe, mais conhecido, né? Esse edifício histórico, que mais de 101 mil crianças e adolescentes foram atendidos só no ano de 2025. É muito legal falar que o hospital ele é um hospital de referência com alta e média complexidade.
Então, todas aquelas crianças que têm uma doença mais complexa, mais difícil de lidar, são encaminhadas aqui para o hospital, e mais de 20 mil procedimentos cirúrgicos foram realizados, 308 transplantes, e reconhecido como um hospital de excelência pelo Ministério de Saúde. Pensando nesses números, vocês, como contadores, entendem também bem mais de números, gostam de ver esses detalhes, mas pensando nos números, como se cada 308 transplantes foi a cada, diminuindo esse número, é como se tivesse ocorrido mais um transplante por dia, quase um transplante por dia, um número bem alto, pensando assim. Além disso, nós temos a Faculdade Pequeno Príncipe, onde a principal formação é de cursos da saúde e outros cursos, mais de 2.200 estudantes, e o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, que leva esse nome também, bem famoso na área do futebol. E hoje, como eu disse para vocês, nós atendemos crianças de todo o país. Aquela criança lá de Amazonas que tem uma doença muito, muito complexa, muito difícil, e na sua cidade às vezes não tem um hospital exclusivo e especial como o Hospital Pequeno Príncipe, não tem essa área de atendimento, ela é encaminhada para cá para receber todo o atendimento necessário, lá do Ceará, Tocantins, Pará, Goiás, é encaminhada também. Todos esses roxinhos que estão aqui representados passaram pelo hospital para receber esse atendimento de tomografia, oncologia, todos os transplantes, que o Hospital Pequeno Príncipe é um dos únicos hospitais que realiza transplante em crianças, esse é um dado muito importante também, e fazem parte desse número de atendimentos aqui, todos eles. Hoje eu trouxe o recorte de uma dessas histórias, que é o Matheus, inclusive de Goiás, representado aqui a cidade de vocês. Ele é uma criança que nasceu, ainda na gravidez, já foi visto que ele tinha um problema renal, foi internado em Goiás, na UTI neonatal, com 38 semanas, e após isso, mesmo realizando uma cirurgia, ele perdeu a sua função renal. Por isso, ele precisou passar por hemodiálise. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ele precisou passar por hemodiálise e depois foi encaminhado aqui para o Hospital Pequeno Príncipe para fazer esse atendimento e esse tratamento especializado. Então, ele recebeu um transplante, e uma fala muito bonita da sua mãe, Mônica, que trouxe aqui para o hospital, é algo que ela deixou muito marcante aqui para nós. Então, ela falou que hoje, graças a Deus, é uma vida nova para o Matheus no Hospital Pequeno Príncipe, sempre fomos muito bem acolhidos e informados, o atendimento é realmente humanizado. E por que a fala da Mônica é tão importante para nós? O atendimento humanizado é algo que prezamos muito aqui na instituição. Para isso, nós temos alguns custos que são agregados aqui, além da assistência básica de saúde. Esses custos são pensando justamente nessa mãe, nesse pai que vem de longe para que possa acompanhar o seu filho nesse momento muito difícil, né? Eu não sei se todos aqui são pais, têm filhos, mas quando o seu filho está doente, realmente é um tempo muito difícil para estar tendo apoio ali com o seu filho. Então, imagina, essa mãe veio lá de Goiás, não conhece ninguém aqui de Curitiba, não tem onde ficar realmente. Essa mãe ela é acolhida aqui no hospital, numa ala dentro do hospital, que é o programa Família Participante. Esse programa oferece 4 refeições diárias por dia, um kit de higiene básica, uma alimentação, uma área de descanso, uma área que ela possa realmente descansar para que possa cuidar do seu filho nesse momento difícil. Além disso, caso seja um tratamento de muito tempo, ela tem a casa de apoio também que presta esse auxílio para ela. E pensando na criança, para que essa criança não deixe de ser criança nesse período de internamento, a partir de 15 dias, essa criança recebe um professor à beira-leito que acompanha ela e faz esse acompanhamento em relação aos estudos, tem ali programas de música, de teatro, e também a aula de psicologia, caso necessário. Todos esses custos foram vistos que melhoraram no tratamento dessa criança, na parte não só básica de saúde, mas também na recuperação delas. Então, a coisa que ficavam 10 dias internados acabou reduzindo para 5 dias. E isso acaba gerando um custo extra, né? Um custo extra, mas muito importante para nós. E hoje o Hospital Pequeno Príncipe é uma instituição filantrópica. Filantrópica porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos.
E para ser considerada uma instituição filantrópica, parte dos nossos serviços tem que ser dedicados à filantropia. Ou seja, nós temos atendimento ao SUS, convênio e particular. A única diferença deles hoje é a entrada aqui do hospital, mas por padrão mesmo, por diretrizes que são seguidas, mas 60% dos nossos atendimentos, ultrapassamos isso, passando para 76% dos serviços voltados à filantropia, voltado ao SUS. E gostamos muito até de brincar que o SUS, ele é o nosso maior amigo, mas também o nosso maior desafio. Porque pensando no SUS, a cada R$ 100 gastos em atendimento feito por ele, nós recebemos apenas R$ 60. E isso ocasiona um déficit operacional muito grande, que a nossa conta começa no vermelho, no ano de 2025, iniciou com 50 milhões negativos na conta. Esse é um número bem alto, bem preocupante para nós, pensando, né, em continuar esse atendimento com excelência, e cada vez mais nós temos tentado suprir esse déficit operacional, tentando cobrir ele. Pensando nisso, nós temos a iniciativa por meio da destinação do imposto de renda de pessoas físicas, que é algo que é previsto em lei, algo muito simples, e o único critério para que possa ser destinado é que a pessoa seja declarante pelo modelo completo. Então, a partir do momento que a pessoa declara pelo modelo completo, pode destinar para nós. Não só para nós também, mas para todos os projetos sociais também. Além disso, o potencial visto hoje do Brasil, esse é um dado que trouxemos da Receita Federal no ano passado, é que seriam mais de 14 bilhões de todos aqueles que pudessem destinar, fizessem a destinação. E hoje não conseguimos utilizar nem 3% disso. Algo que também é muito preocupante, porque entra muito naquilo que acham que é muito complicado, não sabem realmente como destinar, para onde destinar, e por isso o hospital tem tentado levar cada vez mais esse conhecimento de como que funciona, que o processo é muito simples. Hoje, nós temos 2 momentos do ano em que pode ser destinado. Mas, pensando no momento que estamos, né, no momento da declaração, que iniciou agora essa semana, é algo que pode destinar até 3% do IR devido no momento da declaração dentro do próprio sistema da Receita Federal. No momento que se emite a guia DARF, essa guia DARF ela já é calculada ali conforme o valor que a pessoa pode destinar. Essa guia DARF é encaminhada para nós e essa pessoa já está destinando aqui para nós. É algo que tanto quem tem IR a pagar pode doar para nós, que ele será abatido, e quando tem IR a restituir, ele será somado à restituição. Então, de qualquer forma, a pessoa pode destinar. E o papel dos contadores, que são nossos maiores mobilizadores, maior parceiros realmente nessa jornada, é algo que se torna muito simples em mobilizar, orientar os clientes sobre como funciona a destinação, totalmente sem custo extra, compartilhar o material de apoio com os clientes, que são estes que eu trouxe como exemplo, divulgar a campanha nas redes sociais e canais do escritório, e todo o nosso suporte necessário. Algo que é muito importante para que o hospital receba essa destinação aqui para nós é consolidar todas as documentações e enviar de uma única vez ou em vezes separadas as documentações para nós. Quais são as documentações necessárias? É necessário para que a gente possa resgatar essa destinação, o comprovante de pagamento, DARF de doação, a frase com a destinação desejada para o Hospital Pequeno Príncipe e os dados pessoais. Sem isso, nós não conseguimos resgatar a destinação direto do fundo, ou seja, a destinação foi feita, porém ela fica no fundo, não é encaminhado diretamente para o hospital. Isso é algo que tentamos reforçar cada vez mais, porque muitas vezes muitos acham que estão destinando para o hospital, mas não estão destinando para o hospital diretamente, mas sim somente para o fundo e não é repassado para nós de forma integral. E com isso, nós tornamos uma rede de solidariedade, onde você, contador, topando nessa parceria, comenta com o seu cliente, comenta com o seu amigo contador, esse cliente comenta com o amigo, com o familiar, e assim torna essa rede de apoio e cada vez mais vai ampliando essa rede de conhecimento sobre a possibilidade.
algo que pensamos como sindicato também. Vocês, como sindicato, como associados também do sindicato, poderiam nos apoiar em relação a divulgações, publicações no site institucional, comunicação como essa, em participações de reuniões, eventos, como a fala de 10, 15 minutos, indicações de outros contadores também, algo que é muito importante. Algo que eu gostaria de trazer também é que, como mencionei com o Everaldo em nossa conversa, estivemos em Goiás na semana passada com uma palestra, com uma conversa com o superintendente do CRC de Goiás, o Rafael Linhares, que nos recebeu super bem e topou também ser um parceiro nessa jornada, e onde acaba reforçando nossa aproximação com os conselhos que temos aqui já o contato, que é o Conselho Regional de Rio de Janeiro, Conselho Regional do Paraná, Londrina, e assim por diante, tentando cada vez mais ampliar essa rede. E aqui pergunto, né, deixo essa reflexão, meu contato está ali no WhatsApp, o Everaldo me adicionou no grupo de vocês, vou ficar totalmente à disposição, compartilhe os materiais repassados aqui para vocês, no individual também, se caso necessário, deixe meu contato e fico totalmente à disposição. E aqui deixo, né, o questionamento se podemos contar com a parceria de vocês, se podemos virar juntos essa história e transformando o Hospital Pequeno Príncipe com esse vínculo com o sindicato. Everaldo, muito obrigada novamente por essa oportunidade e demais contadores também fico totalmente à disposição e é um prazer conhecê-los. Muito obrigado. Rona, faz um agradecimento para ela. Josana, né? Seu nome? Johanna. Johanna. Prazer, viu, Johanna, tê-la aqui. Você falou muito bem, expressou divinamente perfeito. Ficamos entusiasmados com as suas palavras, você e a sua colega aí, viu? E conforme o nosso orador primeiro, né, pediu as bênçãos de Deus. E com as bênçãos de Deus, trouxe para nós essa palavra maravilhosa aqui, que você trouxe lá de Curitiba, viu? Eu tenho certeza que aqui o nosso grupo realmente acatou muito bem, ouviu muito bem. No dia 31 de março, o supervisor do Imposto de Renda de Goiás estará aqui dando a palestra para nós. Todos nós, contadores, estamos aqui atentos nessa época, viu? E que Deus abençoe o trabalho de vocês, um trabalho muito lindo e bonito, até para nós que estamos aqui, né, muitas das vezes pensando coisas que, às vezes, a vida está difícil, mas a gente percebe que não está difícil, não. Difícil são pessoas, pais dessas crianças que passam por essa situação. Difícil é essa situação. Então, ao invés de você veio aqui pedir a nossa colaboração, mas você deu para nós também uma força de entusiasmo para vivermos e continuar trabalhando. São nossas palavras, que Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Muito obrigada mesmo pelo apoio, pela companhia, pela essa divulgação necessária. E como já disse, mas repito, ficamos totalmente à disposição. Everaldo, o senhor tem meu contato. E se quiser compartilhar com os amigos também, ficamos à disposição. Não quero atrapalhar mais, ultrapassamos um pouquinho o tempo, mas peço desculpas, tá bom? Tá bom. Então, Joana, como que é? Johanna, é meio difícil mesmo. Johanna, e a Sofia, se vocês quiserem participar no próximo 31, certo? É claro que você pode fazer perguntas, certo, para o Jorge, que é da Receita Federal, e a respeito dessa doação. Então, se você quiser participar, nós temos o nosso link, né, que o Ed vai mandar para você, e você fica à disposição, certo, dele. Quando você começar a reunião, deve vir mais ou menos uns 80 pessoas. Nós estamos com 44 pessoas aqui agora. Então, fica à disposição de vocês para que vocês possam votar na terça-feira que vem com a palestra do Jorge sobre imposto de renda pessoa física, tá? Combinado, Everaldo. Combinado. Muito obrigada, Obrigado, pessoal. Boa reunião. Boa reunião, uma ótima noite. Boa noite. Obrigado. Leandro, está aí? Boa noite pra Leandro? O que tem para hoje, Leandro? Bem, presidente, boa noite, né, novamente. Boa noite a todos presentes aqui na nossa reunião de nivelamento.
Hoje eu trago um tema sobre a reforma tributária sobre o consumo e voltado aí para operações com permuta de bens, tá? Que é uma virada de chave aí introduzida pela reforma tributária, acampada aí pela Lei Complementar 214/2025. Então, vamos aqui compartilhar o material. Antes de Perfeito? você começar, ô Leandro, antes de começar aí, que você está achando dessa ação de Goiás, dos advogados? Com relação a qual matéria, qual tema? Do presumido, aqueles 10%. Ah, tá. Bem, presente, o acréscimo de 10% em relação ao presumido, de imposto de renda e contribuição social, nós temos argumentos suficientes, né, para arguir que a incidência de 10% nos percentuais, o acréscimo de 10%, ele é ilegal e inconstitucional. Tá? Mas o que ocorre na prática, presidente? O que ocorre na prática? Infelizmente, as decisões do nosso judiciário hoje, e já há algum tempo, né, as decisões elas estão sendo não de cunho técnico, principalmente na área tributária. Não vou falar por outras áreas, mas pela área tributária as decisões estão ocorrendo de forma de cunho político, não são decisões técnicas. Então, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui. A gente sabe que, por exemplo, lucro presumido ele não é benefício fiscal. Lucro presumido é o quê? É um mecanismo de apuração de tributo. Ele não é um benefício fiscal, certo? E para que seja matéria de, apesar que a Lei Complementar 224/2025 ela traz o acréscimo no percentual, mas indiretamente ela majora o quê? A base de cálculo do lucro presumido. Então, assim, por mais que o acréscimo foi direto nos percentuais, 8, 12, 32, e alguns diferentes desses, como o caso de combustíveis, né? Há aí uma ilegalidade, tá? Nesse ponto. Mas o que ocorre? Fatalmente, por parte do fisco, vai ser alegado prejuízo na arrecadação, né? Esse é o primeiro ponto sempre é o primeiro ponto de argumento do fisco. E querendo ou não, esse ponto ele pesa muito no momento das decisões. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, recentemente a OAB ela ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a tributação dos lucros e dividendos por Simples Nacional. E, salvo engano, acho que foi o ministro Nunes Marques, ele não proferiu entendimento a favor. Então, o que ocorre? E nós sabemos, tem dispositivos claros na Lei Complementar 123/2006, que estabelece que o lucro do sócio optante por uma empresa do Simples Nacional ele é isento. E nós sabemos que o Simples Nacional ele é gerido, ele é estabelecido por meio de uma lei especial, uma lei específica. Então, eu não poderia alterar isso por meio de uma lei geral. Então, assim, argumentos, estrutura de defesa, nós temos inúmeras. No entanto, as decisões elas estão sendo de cunho político. Então, na verdade, hoje, há um risco muito grande. E liminar, ela não é definitiva. Além de ser aplicada só por um impetrante, ela não é definitiva. Então, assim, algumas liminares que foram conseguidas, eu não posso aplicar no contribuinte aqui, no meu cliente que eu assessoro. Não posso aplicar. Obviamente, não posso confundir com a ação direta de inconstitucionalidade, que é outra coisa, né?
Aí ali tem efeito até quando for o julgamento final. Agora, a liminar, ela só vai ali, ela só é contemplada ali, abarcada pelo impetrante. Então, assim, existe possibilidade? Existe. Mas já existe um desenho nessa situação. Eu já venho observando isso já há algum tempo. Existe um desenho. Para que esse desenho? O desenho é que segue-se o rito processual e acabe chegando no STF. Na hora que chegar no STF, aí vai ficar um ganha-ganha ali. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escalonar. O contribuinte, o governo não arrecada de início o que ele quer, mas o contribuinte também não fica sem recolher. Então, isso aí vem sendo uma constante nessas questões tributárias. Então, assim como outras que a gente não consegue entender as decisões. Eu retiro o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas eu não posso tirar o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, sendo que o raciocínio é o mesmo. Então, assim, realmente nós temos que aguardar decisões finais. Liminar, novamente, liminar, ela contempla ali o impetrante. Eu não posso aplicar uma decisão em sede de liminar para o meu cliente. Agora, se ele quiser ingressar judicialmente, com base nesse precedente, nesse bom precedente, aí ele pode ingressar. Lembrando, presidente, um detalhe, eu sempre chamo a atenção, lembrando um detalhe muito importante. Esse acréscimo de 10%, ele está sendo observado só quanto ao imposto de renda, quando está sendo muito lembrado, muito focado, só quanto ao imposto de renda e a contribuição social no lucro presumido. Agora, cuidado que ele atinge PIS e COFINS também. Ele atinge crédito presumido de IPI. Então, assim, a atenção ela é difusa. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou só dar um exemplo aqui. Por exemplo, herbicida. Herbicida é um defensivo agrícola. Ele é alíquota zero de PIS e COFINS. O que vai acontecer? No caso do herbicida, fungicida, né? O que vai acontecer? Como ele é ali, aí eu vou identificar o regime tributário padrão dele. Então, o que acontece? A partir de abril, que é a eficácia, né? A produção de efeito. A partir de abril de 2026, esse produto herbicida, esse defensivo agropecuário que é alíquota zero, se ele tiver, por exemplo, no lucro real, eu vou tributar 10% de 1,65 e vou tributar 10% de 7,6. E isso eu tô, então, assim, quem tem, isso eu estou falando do defensivo agrícola. Mas, por exemplo, eu tenho que ver outras situações, por exemplo, que pode envolver, além de PIS e COFINS, pode envolver, por exemplo, IPI. E por exemplo, para a indústria e fabricante, tem alguma coisa em relação a bebidas alcoólicas que eu tenho que ficar atento? Que eu vou ter que... alguma questão de crédito presumido, né? Alguma questão de alíquotas maiores que essa indústria ou esse distribuidor paga? Tem algo nesse sentido que eu preciso me preocupar? Porque se tiver uma alíquota, por exemplo, um exemplo que eu vou dar hipótese de bebidas alcoólicas, eu tenho uma alíquota lá de 1 ponto alguma coisa. Aí eu vou ter que entender que eu vou tributar 90% desse 1 ponto alguma coisa, 1,40, e vou tributar 10% da alíquota padrão do sistema padrão dele, seja lucro real, seja lucro presumido. E já começa agora a partir de quando? A partir de 1º de abril de 2026, para quem? Para PIS e COFINS, e o acréscimo de 10% nos percentuais para a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, imposto de renda, 1º trimestre, já desde janeiro de 2026. Contribuição social sobre o lucro líquido, a partir do 2º trimestre. Outra coisa, o parâmetro lá, o parâmetro lá anual, lá do imposto de renda, é 5 milhões. Só que como os acréscimos de 10% para a contribuição social não é calendário fechado, né? Começa a partir de abril, ou seja, a partir do 2º trimestre, salvo engano, é 3.750.000. Certo? 3.750.000.
Porque para eles são só 3 trimestres, porque ele vai começar a partir do segundo trimestre, a partir de abril. Então tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque na contribuição é 3.750.000. Ou seja, ali em algum momento do cálculo, antes que acabe o ano calendário, 3.750.000 pode chegar mais rápido. Aí quem está assessorando quem está assessorando preço lucro presumido tem que ficar atento agora em relação a isso. E tem mais um detalhe. Tem um detalhe importante. Na Lei Complementar 224, barra 2025, ela trazia uma disposição para entidades sem fins lucrativos que não tivesse que não está caracterizada como CIP, que ia tributar 10%. Porque dependendo da entidade sem fins lucrativos, ela é isenta de imposto de renda e de contribuição social. Dependendo da entidade, tem que se fazer uma análise. Então, por exemplo, eu tenho que saber separar sindicato de associação, sindicato de fundação, templo de qualquer culto de associação, de fundação, então tem diferença. Tá? Tem diferença de tratamento tributário aí. Ainda que o resultado prático no final seja o mesmo, mas tem que tomar cuidado. Então, assim, aí veio a instrução normativa e ela deixou expresso, deixou bem claro que as entidades sem fins lucrativos imunes e as isentas, elas não estão abarcadas por essa redução linear do benefício e incentivo fiscal. Tá? De qualquer forma, para quem trabalha com associação privada, né, sem fins lucrativos, com sindicato, templo de qualquer culto, então é sempre bom colocar no radar e sempre acompanhar essas disposições. Por que eu falo isso? Porque em algum momento pode acontecer de uma dessas entidades receber atividade, oferir ali um rendimento fora da finalidade principal dela, fora da finalidade essencial. E se ela receber alguma receita fora da finalidade essencial, ele tem que tributar. Então, e se tem que tributar, tem que ficar, tem que vincular isso a esse acréscimo de 10%. Então, tem que tomar cuidado. Está vendo aqui, pessoal, nós temos a presença do Ronan, que está advogado, e da Exata, que tem advocacia e contabilidade. Eu gostaria que a Exata se manifestasse a respeito dessa liminar que a Ordem do Advogado Brasil, a Ordem aqui em Goiás, implantou. A Exata pode manifestar? Exata? Ok. Então, Leandro, continue então. Só um momentinho, deixa eu tentar compartilhar aqui de novo. Então, pessoal, hoje nós vamos trazer um tema aqui muito importante, que a reforma tributária trouxe uma virada de chave aí com relação ao IBS e CBS. Seria o quê, Leandro? Operações com permuta, tá? De bens móveis. Mas algum racional serve também para permuta com operação de bens imóveis. Inicialmente, pessoal, para que a gente possa concluir como que vai ser essa tributação do IBS e CBS nas operações de permuta, nós temos que entender o que incide o IBS e a CBS, que é a contribuição social sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Sempre lembrando, CBS substituirá o PIS e a COFINS e o imposto sobre bens e serviços substituirá o ICMS e o ISS. Tá? Então, pessoal, o IBS e a CBS eles incidem sobre operações onerosas, com bens ou com serviços. Então,
Considera-se operação onerosa com bens ou com serviços qualquer fornecimento, tá? Qualquer fornecimento com contraprestação. Aqui eu só chamo a atenção de um detalhe. O legislador aqui, ele não definiu o que é contraprestação. E isso é perigoso. Tá? Isso é muito perigoso se a gente for analisar com profundidade algumas operações. Mas tudo bem. Incluindo o decorrente de compra e venda, aqui, ó, troca ou permuta, que é o que a gente vai falar, tá? Troca ou permuta, dação e pagamento e demais espécies de alienação. Então, aqui, nesse inciso 1, o legislador infraconstitucional está equiparando a operação de troca ou permuta como uma operação de alienação. Tá? Outra situação que vai incidir BS-CBS, locação, licenciamento, concessão e cessão, multa oneroso, doação com contraprestação em benefício do doador. Aqui eu vou ter que tomar muito cuidado, tá? Aqui vai ter que ter uma análise fina, uma análise muito dedicada em relação a essa situação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético. O Jorge vem aqui fazer uma palestra do imposto de renda. É feito um PIX. Tem que tomar cuidado que esse PIX ele não pode representar contraprestação em benefício de quem? Do doador. Agora vamos estruturar essa operação. Vamos entender que o doador é um profissional liberal, tá? Da área de atividade de contabilidade, portanto, é um contribuinte do IBS-CBS, porque desenvolve e explora uma atividade econômica. Se isso representar benefício para o doador, ou seja, eu estou recebendo uma palestra do Jorge, tá? Então eu estou aprendendo imposto de renda, está me trazendo um benefício. É devido à contribuição do IBS, o recolhimento do IBS da CBS. Então, muito cuidado com isso. Instituição onerosa de direitos reais, arrendamento inclusive mercantil e prestação de serviço. Tá bom. Então, aqui a gente já sabe que troca ou permuta equivale a uma operação de alienação e incide BS e CBS. Agora vamos observar aqui o nexo causal agora. Olha só, a gente já sabe que o IBS e CBS ele incide em operações onerosas com bens ou com serviços. Tá? E a troca ou permuta, ela é expressamente listada como uma forma de quê? De fornecimento oneroso, ou seja, tem pagamento. Tá? Assim, mesmo que não haja circulação de moeda, há um proveito econômico recíproco que gera o quê? O fato gerador do IBS da CBS, que é qual? Fato gerador? Fornecimento. Fornecimento. Qual que é a exceção? Antecipação financeira. Então, olha só. Na permuta pura, a contraprestação ela é o próprio bem recebido. E não um valor em espécie. Como regra geral, a base de cálculo é o quê do IBS da CBS? O valor da operação. Comumente, o preço em dinheiro. O legislador ele precisou criar o quê? Uma regra de substituição. Por quê? Porque eu vou dar um veículo, a outra pessoa vai me dar um veículo. É uma troca, uma permuta. Só que numa dessas permutas, eu posso ter um bem representando um valor de mercado maior do que o outro. Aí tá bom. O artigo 12, parágrafo 4º, inciso 3 da Lei Complementar 214/25, ele estabelece que quando o valor da operação não for representado em dinheiro, ou seja, eu dei um carro ali, troquei, fiz uma permuta com um veículo para uma pessoa e ela me deu dela. Ou um veículo com equipamento, né? A base de cálculo ela corresponderá ao valor de mercado dos bens. Então, essa regra, qual que é a lógica aqui desse comando? Legal. Essa regra ela evita que empresas utilizem trocas de mercadorias para ocultar a real capacidade contributiva ou para reduzir artificialmente o quê? A carga tributária, garantindo que a tributação reflita o valor real da riqueza movimentada. Aí, outro cuidado. O valor de mercado, agora a gente precisa saber o que é valor de mercado, para quê? Para que, no momento dessa operação, nós saibamos tributar de forma correta.
Então, o valor de mercado, ele é entendido como valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas. É o quê, pessoal? Fornecedor com uma operação de um fornecedor com cliente distinto. Sintetizando, certo? Se o contribuinte declarar um valor notoriamente inferior, o fisco poderá arbitrar a base de cálculo. E aqui está a fundamentação adotada, o artigo 13 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, o valor da operação será arbitrado pela administração tributária quando for declarado em documento fiscal valor notoriamente inferior ao valor de mercado. Artigo 13, inciso 1, a linha B. Então, aqui, pessoal, vou ter que tomar muito cuidado para os segmentos econômicos que costumam trabalhar com permuta. Tá? Então, vamos para um exemplo, só para a gente entender o contexto que a reforma tributária nos trouxe aí pela frente. Permuta pura de bens do mesmo valor. Tá? A empresa entrega, a empresa A, ela vai entregar um caminhão usado para a empresa B. Em troca, a empresa B entrega máquinas industriais. Não há pagamento em dinheiro de nenhuma das partes. Ou seja, a operação não é representada em dinheiro. Então, avaliação, como que será realizada essa avaliação? Através de tabelas de referência. Por exemplo, o caminhão tem a tabela dele, a máquina industrial tem a dela. E notas fiscais de vendas similares, notas fiscais de operações do mercado, de empresas do mesmo segmento. O fisco ele vai se ter como parâmetro essas situações. Então, apura-se que o valor de mercado, tanto do caminhão quanto das máquinas, é de quê? De 100 mil. Então, como é que vai ser o cálculo da empresa A, fornecedora de caminhão? Vamos entender que a alíquota integral do IBS mais CBS é 28%. Então, qual que é a base de cálculo? O valor do mercado? 100 mil. Tributo devido, IBS, CBS, 28% de 100 mil, 28 mil. A empresa B, fornecedora das máquinas industriais, base de cálculo, valor do mercado, 100 mil. Tributos devidos, 28%, 28 mil. Então, ambas as empresas emitem notas fiscais e, se estiverem no regime regular, podem se creditar do quê? Do imposto pago pela outra. Certo? Só que aqui, pessoal, está muito tranquilo. Aqui está tranquilo. Por quê? Porque o valor de mercado do caminhão é o mesmo da máquina industrial. Ambos são o mesmo valor. Então, nesse ponto, está tranquilo. Não tem muito o que se questionar. Agora, não se pode informar um valor notoriamente inferior ao de mercado. Não? Tranquilo. Agora, vamos para um exemplo 2, em que tem torna. Ou seja, que existe uma diferença em dinheiro. Tá? Então, beleza. Um contribuinte, ele troca uma empilhadeira no valor de mercado de 50 mil por um carro com valor de mercado de 40. Para equilibrar a troca, o recebedor da empilhadeira paga 10 mil em dinheiro, porque a empilhadeira vale 50. Então, cálculo para quem entrega a empilhadeira. A base de cálculo será o valor total da operação. Ou seja, 10 mil em dinheiro, mais 40 mil do carro, 50 mil. 28% de IBS, CBS, 14 mil. Agora, o cálculo para quem entrega o carro. O carro é só 40 mil. Então, o valor de mercado do carro, 40 mil. IBS, CBS, 11.200. E lembrando, pessoal, lembrando, detalhe muito importante. Essa base de cálculo aqui, ó, do IBS, da CBS, em todos os momentos, inclusive no exemplo anterior, tá? Ela tem que estar líquida de tributos. E o que é líquido de tributos? Por exemplo, ela tem que estar descontaminada de PIS, de COFINS e de ICMS. Senão, o que ocorre? Eu vou onerar a empresa, o contribuinte que eu estou assessorando. Então, tem que entender que essa base ela tem que estar líquida.
tá? Isso aqui é muito importante. Então, pessoal, tá, Leandro, você deu um exemplo de permuta com bens móveis. E permuta com bens imóveis? Na operação de permuta com bens imóveis, o IBS-CBS só tributa em cima da torna. Essa é a diferença dos imóveis para o de imóveis, na base de cálculo, tá? Porque imóvel vai ter um redutor na base de cálculo, tem outros detalhes específicos para o segmento de operação com bens imóveis. Mas, no que tange a base de cálculo, nesse ponto que nós estamos falando aqui, tributa somente a torna, tá? Somente a diferença. Então, pessoal, essa é uma das inúmeras novidades, aí, alterações que a reforma tributária trouxe, e como essas operações elas vão ser realizadas mediante documento fiscal eletrônico, então, facilmente aí, e outra coisa, toda nota fiscal eletrônica, ela vai desaguar lá na plataforma de apuração assistida. Na hora que você transmitir, validar juridicamente a nota, validou. Vai cair um débito de IBS-CBS lá na plataforma de apuração assistida para o fornecedor. Vai aparecer o crédito que ele tem de operações anteriores. Só tem que saber se vai estar crédito apropriado ou crédito apropriado. E também o adquirente, lá da plataforma, quando essa nota foi emitida contra ele, vai aparecer um crédito apropriado ou um crédito apropriado, dependendo se esse débito foi extinto. Tá? Leandro, por que você falou débito extinto? Porque, pessoal, o IBS, o CBS, o contexto da reforma tributária sobre o consumo, diferentemente do que nós temos hoje no ICMS, eu não posso tomar um crédito de IBS-CBS só pelo fato dele estar destacado na nota. Se o débito ele não tiver extinto, o adquirente não está legitimado ou apropriado do quê? Do crédito. Então, nós vamos ter que entrar, não podemos entrar na reforma tributária com o raciocínio de ICMS. E também não podemos entrar com o raciocínio de ISS. Porque o local da tributação vai mudar. Inclusive, para a atividade de contabilidade vai mudar drasticamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, pessoal, sim, presidente. Na próxima semana, você traz um exemplo de como é hoje essa pergunta. Sim. Se fosse o que eu calcularia como se fosse hoje, tá? Uhum. Tranquilo. Se possível. Eu acho que muita gente poderia perguntar, e como que se faz hoje essa pergunta aí, ó, em dinheiro? Para mim, ele tributa só os 50 mil tudo, viu? Uhum. Na próxima reunião, eu vou trazer o material para a gente discutir. Tá bom. Mas, assim, pessoal, o que eu quero contextualizar com vocês, na terça passada, presidente, nós falamos do Simples Nacional, muito importante, nós trouxemos a informação que agora o crédito ele não vai ser transferido só pelo anexo 1 e anexo 2, como nós estamos acostumados hoje, vai ser transferido para todos os anexos, vão ter que transferir do anexo 1 até o anexo 5, vai ter que transferir crédito. E hoje nós trouxemos mais uma novidade introduzida pela reforma tributária, e nós temos que mapear todas essas operações. Para quê? Para não ser surpreendido com autuações, né? Com pagamento de IBS-CBS com multa e juros, certo? Então, são inúmeras operações que nós devemos mapear na reforma tributária. Principalmente, por exemplo, a gente falou aqui de doação. Se a gente for falar de doação na reforma tributária, tem no mínimo aí uns 3 desdobramentos. Ora tributa, ora não tributa, mas quando não tributa, você tem que anular se o bem doado você apropriou o crédito. Então, assim, uma operação ela tem 5 desdobramentos. Isso é extensível para bonificação, por exemplo, tem que tomar muito cuidado.
e outras situações que eu vou ter que estar atento, ainda que não tribute. Todo tipo de operação hoje que você emite, por exemplo, um documento fiscal eletrônico para atender a legislação do ICMS, eu vou ter que me preocupar com o IBS-CBS, ainda que eu não venha recolher. Então, vou ter que estar atento. Por exemplo, essa semana eu vi um questionamento no grupo sobre uma operação de remessa para exposição em feira. Cuidado, porque quando você for emitir essa nota fiscal agora, por mais que exista a flexibilidade lá do ato conjunto do Comitê Gestor do IBS da Receita Federal 1 de 2025, as notas têm que estar sendo destacado o IBS-CBS desde janeiro de 2026. Né? O que a Receita falou através de um ato normativo foi que não será aplicado penalidade. Tá? Então, assim, na remessa, por exemplo, à exposição em feira, você vai ter que saber que, além dos requisitos do ICMS, você vai ter que se preocupar com os requisitos do IBS da CBS também. Também. Tá? Então, pessoal, é só mais um pequeno recorte, tá, que nós trouxemos aqui hoje, de um todo, que é a reforma tributária sobre o consumo. Alguma pergunta para o nosso colega Leandro? Fala, Vanildo. Boa noite a todos. Está me ouvindo? Estamos. Não, pro Leandro não tem não, porque esse negócio de reforma aí, pelo amor de Deus, é um devorador de empresas. Não tem nada de simplificado nisso aí, Ô, nada. Vanildo, Oi. me permita. E eles falam, tipo assim, ó, vai facilitar muito, né? Não é assim que eles estão jogando isso, certo, para os contribuintes, certo, para os contadores, para o advogado, vai facilitar demais, certo? Existe imposto demais, agora vai facilitar, é só 2 impostos, certo? E assim por diante, né? Eles vendem uma maravilha, mas a realidade é que é o inferno. Quem vai falar que o inferno é bom? Nunca vai dizer que é bonito, vai pintar aquela coisa colorida, tudo obra de ficção. O próprio ministro lá falou que não precisa nem de contador, o sistema vai fazer tudo sozinho, é só emitir uma nota. Mas o que eu queria falar é de duas coisas, eu não sei se os colegas também receberam, eu recebi um negócio na caixa postal aqui, de um tal de EBNEF, eu não estava nem, para falar a verdade, não estava nem por dentro disso, diz que agora eu tenho que identificar no caso de uma empresa que tem sócios que é outra empresa, ou seja, empresa com sócios, participação societária de outras empresas. Aí eu tenho que identificar lá quem é o beneficiário final dessas empresas que é sócio da empresa aqui, que é meus clientes. Então, tem a empresa A, tem a empresa B. A empresa A participa da empresa B. Aí eu sou contador da empresa B. Aí eu vou ter que identificar quem é o beneficiário final lá da empresa A, que é sócio da empresa B. Mais uma burocracia para a gente fazer. E tem umas regrinhas aqui que eu estou lendo, assim, parece que tem 30 dias para fazer isso, no caso, quando for constituir uma empresa e tiver participação societária, outra empresa. Tem que identificar o beneficiário final, quem é o CPF final que assina por aquele sócio que é o APJ, quem é o beneficiário final dela. Meu Deus, então assim, a Receita só arrumando mais trabalho. Cadê a simplificação? Porque cada dia que passa eles criam mais coisas, eu não vejo nada de simplificação, nada de diminuir. E outra coisa que eu tinha para falar, acho melhor perguntar para o Jorge, que é semana que vem, né, sobre imposto de renda. Eu peguei um caso aqui de um grupo hoje que a pessoa é funcionário do Ministério da Fazenda. Aí a pessoa lá colocou o informe de rendimento, lá tirou os dados, não identificou, né? E a parte da declaração pré-preenchida desse funcionário do Ministério da Fazenda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, o informe de rendimento é um valor, a pré-preenchida é outro valor. Se o próprio Ministério da Fazenda não está conseguindo fazer isso, que é quem manda na Receita Federal, quem te acha que vai conseguir bater informe de rendimento com esse negócio de social e reinf pré-preenchida? Essa pergunta fica no ar aí, ó. E tem um Devia ser complicador, coordenado, né? tem um complicador aí, Vanildo, e os profissionais aí que forem entregar a declaração por de pessoa física vai tomar muito cuidado, porque a pré-preenchida, as bases que ela vai buscar agora é do FD Reinf e do E-Social. Né?
Então, assim, se esse FDRINF ele foi construído aí de maneira eficaz, tem uma segunda possibilidade aí uma segunda chance, né, de realizar uma alteração na declaração de imposto de renda de pessoa física, né? Então, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, principalmente com relação a aluguéis, né? Os aluguéis vai ter um cruzamento muito forte em cima disso, porque tem a partir da FDRINF os aluguéis estão sendo informados, né? Então, vai ter um cruzamento muito rigoroso em relação principalmente a aluguéis, que são informados ali na FDRINF, ali por meio do evento R4010, né, que trata de beneficiário, pagamentos a beneficiário pessoa física, né? Então, realmente essa pré-preenchida, principalmente com a extinção da DIF, né, vai ter que tomar muito cuidado, porque o que parece ser automático e ali inicialmente ali uma operação mais rápida, não necessariamente é eficaz, né? Então vai ter que tomar muito cuidado e principalmente houve uma alteração, houve uma introdução até de cunho automático sobre núcleo familiar. Aqueles dependentes que já vem sendo repetido há anos ali na declaração de imposto de pessoa física, eles vão vir de forma automática para a declaração. Aí você tem que tomar cuidado, porque principalmente com aquela questão de filho ou enteado até 21 anos, ou de filho ou enteado até 24, que estiver cursando escola técnica ou uma instituição de ensino superior, vai ter que tomar muito cuidado, porque essa questão de núcleo familiar, de repetir os dependentes, e ali você transmitir, e de repente, esse dependente ele passou de 24 anos, ou ele passou de 21 e não se encaixa na regra de 24, aí você já transmitiu, vai cair na malha. Leandro, eu vou perguntar para o Vanildo, a Sucena está aí na segunda fala. Pergunto, então, nós temos que fazer a declaração ou poderemos pegar só é obrigado a pegar essa pré-metida e acertar ela, porque todo mundo vai ter que pegar essa pré-metida para não cair em tentação na frente, certo? Seria esse caso que nós temos que pegar a pré-metida para fazer uma comparação? Assim, essa declaração pré-preenchida, por exemplo, eu entendo que ela sempre foi uma automação, tá? Para você passar ali os cadastros ali de uma maneira mais eficaz. Lembrando que tem outras situações que você também passa para dentro, se você tiver automaticamente, você importa, se você já tiver pastas na máquina. Mas, assim, a ideia da pré-preenchida é buscar, por exemplo, operações de imóveis no cartório, que até então o próprio declarante, às vezes, não tem essa informação, né? Aconteceu uma situação com o pai e ele não sabia, então, assim, seria a capacidade, né? A potência de importar algumas informações ali que até então passavam ilesas assim, em outras declarações. Mas, assim, eu entendo que toda declaração preenchida ela tem que ser revista, porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei do dependente, esse é um risco eminente. Se ele passou da idade lá dos 24, ou vamos supor, ele passou dos 21, mas não está cursando nem uma escola de nível superior, nem escola técnica, mas você fez a pré-preenchida, foi lá para dentro do quadro da ficha de dependente, você vai transmitir, pronto, passou. Então, esse é uma questão que você tem que levar em consideração. Outro detalhe, por exemplo, a ocupação principal, uma coisa que muita gente se engana, muito profissional já viu se enganar, o campo de obrigação principal não é minha ocupação principal é de 2025, não. Apesar dos dados ser referente ao ano calendário de 2025. A ocupação principal é do que eu estou exercendo hoje, 2026. Então, por exemplo, só um exemplo hipotético aqui. Às vezes, minha ocupação principal passou a ser microempreendedor individual.
Tá. Então, tem que inserir Primeiro, no individual. É assim, Leandro, deixa eu. Primeiro o Vanildo, depois a Sucene, depois o Geraldo, depois. Tem 4 para falar aqui. Eu pedi para falar também aí, Geraldo. Vanildo, Bom, vamos lá. Minha colocação foi no sentido assim, de quem acompanha departamento pessoal, desde que extinguiu a DIF e mexe também com o REINF, é a questão das informações, aquele extrator lá da Receita não bate, os informes de rendimento das empresas. Então, assim, pelo que eu vi até agora, a Receita Federal, acho que em maio ela vai ter que desativar, porque não existe mais a DIF, tem tanta coisa no E-Social e na REINF, praticamente o Brasil inteiro, todas as empresas estão retificando coisas, se brincar, até hoje em E-Social, e ou enviando coisas que deixou de enviar na REINF. Então, assim, por isso que a pré-preenchida não é nada confiável, nada. Assim, então, a pessoa vai ter que fazer a declaração com os papéis mesmo, comprovante de rendimento entregue pela empresa. É esse, e fazer a declaração com base nisso. Pelo menos é isso que eu vi. Mas o que eu queria até perguntar outra coisa para o Leandro. Eu vi muitos casos de sistemas emitindo informe de rendimento, no caso de empresas que têm matriz e filiais, ou seja, os empregados que trabalham na matriz, vai sair o CNPJ matriz. Os empregados que trabalham na filial, vai sair o CNPJ da filial, lá no informe de rendimento. Aí eu já consultei a legislação, não é bem clara. Então, isso, assim, eu vou deixar essa pergunta até para o Jorge, mas se o Leandro puder me responder, afinal de contas, eu posso entregar o informe de rendimento para o empregado, lá que trabalha numa empresa que tem matrizes e filiais, com o CNPJ de cada empresa, ou seja, filial 1, filial 2, filial 3, ou tem que ser todo mundo no CNPJ da matriz, o comprovante de rendimento. Até agora eu não tive uma resposta clara sobre isso. Bem, Vanildo, eu entendo que o comprovante de rendimento ele tem que ser no CNPJ matriz, tá? Sim, mas assim, meu sistema me passou uma instrução normativa e lá na instrução normativa da Receita, que trata do comprovante de rendimento, não fica claro que o campo CNPJ deve ser preenchido com CNPJ matriz. Lá diz que é CNPJ da fonte pagadora. Então, que troço de fonte é essa? Que a DIF amarrava na declaração a matriz e as filiais, ia todo mundo para a DIF numa declaração só, então os informes saíam tudo no CNPJ matriz. Com o fim da DIF, eu entendo que o informe de rendimento deveria ser igual era feito com a DIF, mas o povo do sistema aqui, por exemplo, meu sistema está teimando que é cada um no seu CNPJ, não é na matriz, tudo centralizado no CNPJ matriz, não. Por isso que eu estou questionando. O grande problema, Vanildo, é que essas normas de procedimento da Receita Federal, elas ultrapassam o que está previsto na lei, e aí o que ocorre? Acaba essa falta de sintonia, essa falta de sinergia aí entre as informações. Eu não me lembro agora de memória a lei que traz essa informação, mas essa instrução normativa, ela destoa do que tem a previsão na lei. Eu vou localizar o dispositivo legal, a lei, vou trazer para você. Agora, só que acontece? Em âmbito administrativo, quem dá as regras do jogo é a Receita Federal, tá? Mas, assim, essas instruções normativas, elas avançam, senão. Elas trazem redações que não está previsto na lei. Então, assim, às vezes tem que tomar muito cuidado. Só que o informe de rendimento, ele na matriz ou na filial, o resultado prático é o mesmo. Porque ali eu vou imprimir ele só para um empregado só. Então, o resultado prático, ele tem que ser o mesmo. O que não pode acontecer é eu perder o último dia 8 de fevereiro, e aí tem multa prevista para quem não entregar o informe de rendimento até o último dia 8 de fevereiro. Mas o resultado prático, que foi informado ali nas bases do FDRI, ou do E-Social, e do que vai ser importado para a declaração de imposto de pessoa física quando for necessário, se for o caso, isso tem que ter sinergia. Agora, o comprovante de rendimento em si, o que você não pode perder é o prazo do último dia 8 de fevereiro, para não ter aplicação de penalidade. Sucena. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Inclusive, estou chegando de Goverlândia, onde a gente está fazendo a nossa campanha do Imposto de Renda Solidário para deixar o dinheiro da nossa destinação aqui no estado de Goiás, né? Semana que vem vamos falar sobre isso. Colaborando aí com o Vanildo falou, quem assistiu a coletiva da Receita Federal vai observar que o superintendente lá do Imposto de Renda deixou bem claro que a pré-preenchida
é um aliado a mais na conferência dos dados. Mais que o dado, é obrigação do contribuinte levar. Então, e quem está acompanhando os grupos está vendo um bando de informação divergente. Eu conversei com o Jorge essa semana, até perguntei para ele, será que vai ter alguma atualização, alguma coisa? Porque o que está vindo, principalmente de fonte pagadora errada, é demais. Demais. No dia 27 vai ser o primeiro processamento, né, das declarações. Acho que é dia 27 mesmo, aí a gente vai ver. Mas até na coletiva eles falaram. Eu não sei se é porque vieram com muitas informações, cruzamento de dados, por isso que está acontecendo, mas eu acredito que na hora que o Jorge vier dia 31, ele vai trazer respostas sobre isso, tá? Mas, Ivanildo, você deve estar acompanhando os grupos, né? Cheio de erro isso daí. Everaldo? Everaldo, Fala. é o seguinte, Espera um pouquinho, ó. Tem gente na frente aqui, ó. Geral, levanta a mão. A Susana falou exatamente o que eu imagino e estou sempre pensando. O que tem de erro realmente aí não é erro, está havendo divergência, porque vocês viram na reunião anterior que só exemplo de pessoas contadores que até o momento não tinha informado distribuição de lucro, outro não tinha informado aluguel, essas coisas. Então, a declaração pré-preenchida este ano vai dar muita divergência, mas mesmo assim, eu dou uma boa avaliação para a declaração pré-preenchida, mas com bastante observação e confrontar com os documentos. Por que eu acho que é muito valia a pré-preenchida? Principalmente nas despesas de médico, dentista, essas coisas. Porque acho que 99% das declarações que eu faço, a pessoa não manda nada de despesa de pagamento, às vezes. E aí, o que vai acontecer? Se eu não buscar lá na pré-preenchida, eu não vou ver isso. E aí, por causa de haver de um pagamentozinho lá, pode ir para a malha. Então, eu acho que é muito válida essa pré-preenchida. Só que esse ano, acho que a finalidade dela não vai ficar bem a desejar. Mas eu aprovo ela sim. Ronan, colegas, é o seguinte, desde a temporada passada, do ano passado, o secretário-geral falou na rádio CBN, ou melhor, foi ao vivo que eu assisti, ele disse o seguinte, olha, a pré-preenchida é elaborada por nós da Receita Federal, é simplesmente nós dizermos aos senhores contribuintes o seguinte, olha, nós achamos que você é isso aqui, você confirma? Agora, se aparecer alguém, ele disse com a palavra dele, se aparecer alguém para mim e falar assim, isso aqui eu busquei na pré-preenchida, eu quero a confirmação de vocês, nós negamos tudo. Palavra dele, do secretário-geral. Mas, conforme já falou aí, é muito importante a pré-preenchida para nós, que você tenha ali uma prévia informação, às vezes é alguma informação que nós temos de fato que é verdadeiro e o cidadão não tem o documento. Então, você vai mandá-lo buscar o documento porque ele está dizendo. Mas, conforme retornando a palavra do secretário-geral, se disserem que nós falamos isso, nós negamos tudo. Isso é só para dizer para vocês que nós sabemos que se vocês confirmam que são realmente isso aqui que nós temos conhecimento. É isso aí. Somente isso. Não podemos confiar em nada na pré-preenchida. Porém, tomar aquilo como uma linha de estudo das informações. Perfeito? Agora, Veraldo, queria só perguntar aos colegas, eu tentei fazer a pré-preenchida com a certificação digital. Eu não vi um canal que pudesse fazer através do certificado digital. A Sucena está aí, não sei, ela trabalha com certificado digital, se ela pode informar isso para a gente. Se é só através do Gov mesmo, ou pode pelo certificado digital? Sucena, pode falar. Sucena. Tá aí, né? Verão, Sucena. se a Susana não falar, a resposta do Ana é fácil.
Você pode baixar a declaração com certificado digital ou com o GovBR. Você, de preferência, todos são assinaturas válidas para baixar a declaração pré-preenchida. Mas só baixa se for prata ou ouro, né? Hã? Só conta Gov, prata ou ouro. Sim, Não, mas não é sim. certificação digital, você. Aí, Não, Geraldo, certificado digital baixa, normal. eu tentei Ô, baixar, não Ronan, consegui. Sim, o Geraldo. senhor está confundindo. Deixa eu tentar explicar, peraí. O GovBR é como se fosse uma coisa que fica entre os sites lá que você vai acessar, igual o ECAC, e o contribuinte. Então, ele é como se fosse um provedor de login. Então, o que que é isso? Você pode logar usando GovBR, provedor de login usando seu CPF e uma senha, tem aquele certificado em nuvem, tem um tal de QR Code, tem um certificado digital. Quando você usa o acesso GovBR por meio de um certificado digital, é como se você usasse a conta GovBR usando o CPF e a senha, só que nível ouro. O certificado já te torna seu acesso para a Receita nível ouro. Então, você consegue acessar lá o ECAC e seus serviços usando esse provedor, esse login de acesso que é o GovBR. Ele é só um meio de campo. Não é que você está acessando o ECAC por um certificado, não é que você está acessando com isso, com aquilo. Você está acessando o ECAC usando o GovBR. O GovBR aceita você acessar por meio de CPF, senha, certificado digital e aquelas outras bancos, usando os dados bancários. Então, você acessa o ECAC é por meio do GovBR. Aquelas várias formas de você acessar é o GovBR que fornece, não é a Receita. Então, assim, você acessa usando o GovBR, que tem vários meios de você acessar. O certificado é uma delas, somente. E o mesmo caminho para o certificado digital. O certificado digital é uma forma de você usar o GovBR para acessar os serviços dos órgãos que usam o GovBR como meio de login. Igual existe vários órgãos, o FGTS Digital usa o GovBR, o E-Social usa o GovBR, por isso que quando o GovBR cai todo mundo, cai todos os acessos, todos os órgãos, porque eles usam o GovBR. Até os serviços aqui de Goiás estão usando o GovBR, por exemplo, Detran, que eu sei que tem um GovBR. Então, o GovBR é um meio de você acessar serviços digitais. E aí, o GovBR que tem várias formas de você acessar esse serviço, seja certificado digital, é um deles. Se você tiver o certificado, é um deles. Se você não tiver, você pode usar seu CPF e senha lá do GovBR. É outro meio de acessar aquele serviço. Você Combinado. pode acessar usando os dados bancários, então é outro meio de você acessar aquele serviço usando o GovBR. Certo, valeu. Obrigado. Quando você entrar lá no ECAC, lá na hora que aparecer aquela imagenzinha daquela senhora com aquele celularzinho, aí você vai escolher se é certificado digital ou GovBR. Tá? Perfeito, Jorge. Lá que naquela hora que você vai selecionar, vá para o GovBR ou com certificado digital. Certo, obrigado. Mais um aí, Vanildo, rapidão. Não, mas o que eu queria falar é, por exemplo, a pré-preenchida, igual a gente usava ela antes, esse ano esquece, porque não está batendo nada, então vai ter que ser com pedir um informe de rendimento para lançar os rendimentos, essas coisas, tudo é informe, que o que está na pré-preenchida não é nada confiável. Acho que só vai ser confiável lá realmente, igual o Geraldo falou, é a parte de despesas, que vem as despesas lá automático, só isso, põe fora, coisa de cartório, mas assim, os rendimentos, parte de rendimento, acho que nada lá, pouquíssima coisa é confiável. Vanildo, eu acredito que lá para o mês de abril vai ter mais confiabilidade, porque está sendo muita coisa corrigida. E aí o prazo para processar isso é grande, Geraldo. Eu acho que se brincar vai ter gente corrigindo aquilo ainda, e depois do prazo da declaração, se brincar, ainda vai ter gente retificando, é social e reinf. Estamos perguntando, a Ana Nery está perguntando quantas informações estão erradas. Para mim? Gasolina? Sim. Tá ruim, ó. Tá. Leandro, fala. Não, é presente só para falar para o Ronan, essa utilização do certificado
A declaração de imposto de renda de pessoa física, Ronaldo, ela é condicionada, né? Você utiliza o certificado digital, tem um parâmetro de rendimento tributável, isento, sujeito à tributação exclusiva definitiva. Fora isso, você pode baixar o PGD e preencher manualmente. Então, assim, para você utilizar, um exemplo, para você ser obrigado a utilizar o certificado digital na declaração, o declarante ele tem que ter recebido, por exemplo, rendimentos tributáveis, sujeito ao ajuste, superior a 5 milhões. Aí você fica obrigado a utilizar certificado digital. Fora isso, e alguns parâmetros, da mesma forma, isento, não tributável, tem que ser superior a 5 milhões também. Tributação exclusiva ou definitiva, superior a 5 milhões. Fora isso, nada te obriga a utilizar o certificado digital na declaração. Amanhã, ô Leandro, nós vamos perguntar essa pergunta da Ana Nery, mas quando as informações estão erradas, o que tem que fazer? Alguém pode responder para nós? Qual Se informação? tentou via golpe, excluir a ficha de registro, solicitar os documentos e retificar ali, né, as informações. Se for de cunho de rendimento, comprovando de rendimento, se for a nível de conta bancária, aplicação financeira, informe de rendimento financeiro das contas bancárias, dos bancos. Se for algo voltado a financiamento lá na dívida, buscar o extrato da Caixa Econômica, por exemplo, né? Alguma coisa lá em pagamento de despesas, verificar com o profissional da saúde o que ele colocou lá, o que foi informado lá no recibo eletrônico e o que é de fato, qual é o caso concreto. É isso, presidente. Importou com um golpe e a informação ela não bate, a informação ela é incerta, excluir, simplesmente ir lá excluir o registro e buscar um documento idôneo que prove, que traga o valor e a informação correta. Dá um rolo. Vanildo, fala. Não, mas Leandro, acho que a pergunta do doutor Ronan não é no sentido de que é obrigado a usar o certificado para transmitir a declaração. A dúvida dele, acho que ele não está conseguindo, acessar com o certificado pré-preenchido, usar o certificado para baixar, acessar pré-preenchido e Exatamente. trazer para a declaração. Não é no sentido de transmitir, não. Tá, mas o que eu estava falando, tem até exemplos aqui, ó, que a pessoa, nos grupos que eu participo, a pessoa postou lá o informe de rendimento. Por exemplo, tem exemplo aqui da pessoa que trabalha no Ministério da Fazenda, ou seja, o informe de rendimento é um valor e o que a pessoa foi fazer a pré-preenchida, o que trouxe, não tem nada a ver, totalmente distante. Tem outro exemplo aqui de uma pessoa que trabalha no Tribunal de Justiça, acho que é aqui de Goiás, mas não identifica a pessoa. Aí a pessoa postou lá o informe de rendimento e a declaração, ou seja, pré-preenchido está trazendo, acho que 91 mil de rendimento tributável, o informe de rendimento da pessoa é 318 mil. Então, ou seja, não é nada confiável o negócio de pré-preenchido que está trazendo atualmente, é esquecer aquilo ali. Rendimentos não é nada confiável. Agora é aquela questão. Vanildo, quando os valores são menores, tudo bem, mas quando os valores são maiores? Não, seu Everaldo, O mas assim, rendimento. como assim valores? Você tem que esquecer pré-preenchido e usar o quê? O Você informe de acabou de rendimento. falar que na pré-preenchida, você acabou de falar aí, ó, na pré-preenchida está 92 mil, e o cara ganha, na realidade, 300 e tantos mil, certo? Então, quando for o contrário, Você tem que seguir o informe de rendimento. É o documento que a empresa te entregou, a fonte pagadora te entregou é o informe de rendimento. A isso aí pré-preenchida é só uma... ganhou 300 e tantos mil, Ué, mas o que vale é o informe de rendimento que a fonte pagadora entregou. Esse que é o documento. Se a Receita questionar, está aqui o documento que eu recebi da empresa. Agora, se a base estiver errada, né? Se a base que é social estiver errada, e o informe de rendimento está errado. Aí é um problema da empresa para ela resolver. Do ponto de vista do contribuinte, não tem nada a ver com isso. Problema, presidente Veraldo, sabe o que muita gente vai enfrentar? É que a DIRF era um PGD, ou seja, é um programa gerador de declaração e muito vulnerável. A FDRINF, os campos de FDRINF e o campo de social, eles são mais precisos.
Então, o que acontece? Facilmente, essas informações equivocadas lá nessa base, que vão vir para a declaração de imposto de renda de pessoa física, não vai bater. A DIF trazia para dentro várias informações e não tinha um cruzamento. Agora, com o FDRI Infra Social, a assertividade dos campos e o racional dos campos são muito mais potentes do que da DIF. Fala, Vanildo. Fernando, acho que eu vejo o principal problema é que deveria ter, no mínimo, rodando junto o extrator, igual a Receita publicou agora, e a DIF sendo o oficial e o extrator, social, REINF, o secundário, para a gente ir comparando durante uns 3 anos. A Receita largou o negócio, que foi a DIF até 2024, 2025 disse que não teria mais, ou seja, as informações que estavam lá nisso, principalmente a social, parte de DP, o que tem de coisa errada, de gente enviando, principalmente incidência de rubrica, que não lê manual da social, não lê layout, não quer estudar, às vezes não quer nem saber de estudar a legislação, basta, se preocupa com IFGTS, INSS bater, o imposto de renda, se você lê o manual da social, ele é declaratório, o E-Social não calcula imposto de renda. Você vai dizer lá dos eventos da Folha quais têm incidências de imposto de renda, quais são rendimentos isentos, tudo lá é codificado, é um troço cheio de código, tudo codificado. Um monte de, como se fosse um quebra-cabeça, um monte de pedaço. Aí você, para olhar para esse quebra-cabeça e ver que ele faz sentido, você tem que olhar aquilo como um todo. Muita gente não consegue ter essa visão do todo do E-Social. Olha para um pedaço e, realmente, olhando só para uma parte, não faz sentido nenhum. Mas quando você compreende, você tem conhecimento da legislação, lê os manuais, lê o layout, aí você consegue até ter uma noção do todo. Aí tem muita coisa errada no E-Social, então a Receita não deveria ter largado a DIF, assim, teria que rodar uns 3 anos junto, para a gente ir comparando. Por isso que eu falo, se o próprio Ministério da Fazenda, o informe de rendimento, não bate com o que está lá na pré-preenchida, de duas umas, ou eles retificaram recentemente, ainda não caiu na pré-preenchida dessa pessoa que postou lá no grupo, ou então as informações que enviaram para o social tá tudo errado, no próprio Ministério da Fazenda, que é o órgão superior da Receita Federal, né? Se nem isso está batendo, o que esperar das empresas comuns? Se o próprio órgão lá, que é o que fiscaliza e cria essas normas e arrecada, não está batendo, um próprio funcionário do Ministério da Fazenda não está batendo, o que esperar de uma empresa privada? O que tem de informação errada, o que tem de gente corrigindo esse social atualmente? Alguém mais quer perguntar? Tem 43 pessoas aqui. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? Eu vou perguntar o Geraldo aí. Geraldo, me responda para mim. Peraí. Vilmaí, fala. Vilmaí? Vilmaí, você levantou a mão. O microfone está desligado, né? Tem que ver. Liga o microfone se estiver querendo falar, por favor. Liga o microfone, ô, Vilmaí. Não. Tá bom. Não, quero não. Carlos, fala. Carlos, liga seu microfone, por favor. Tá ligando, não? Aí, Everaldo, aí, liguei aqui. Aí, ó, aí ligou lá. Tá. Aí, peraí. Hein, Everaldo, é o seguinte, meu querido. Pera, deixa a Vilmaí falar, cara. Então tá bom. Fala, Vilmaí, Vilmaí. entre aí. Pode falar, Vilmaí. Everaldo, lembra que eu falei com você sobre transferência de crédito de IPI via nota fiscal? Certo. Então, é sobre isso que eu quero colocar ainda em pauta. Pode colocar, ué. Aí alguém pode responder para você. É assim, tem um cliente que foi oferecido para ele a transferência de crédito de IPI de exportação para compensar em outros tributos. Só que daí, ele, numa nota fiscal que ele emite, a base legal que ele colocou lá não tem nada a ver com que a oferta dele. Por exemplo, ele transfere os créditos e tem um deságio de 20%. Daí o meu cliente pagaria para ele 80% do valor do imposto, né? Ele transfere 100% do crédito
e aí o meu cliente paga, né, transfere para ele em dinheiro 80% do valor do crédito que ele transferiu na nota. Só que daí eu consulto a base legal que ele falou, não tem nada a ver com o que é. E aí ele insiste, é um escritório de São Paulo, ele insiste que é legal, que pode ser transferido esse crédito. Daí eu fico com receio de aceitar e depois no futuro dá problema. E aí já acumulou muito imposto que foi compensado e eu estou muito com receio dessa operação. Alguém Não pode sei se responder para o alguém nosso colega conhece. Firmaí? Alguém pode responder? Leandro, você tem conhecimento disso aí, ô Leandro? Leandro? Mas eu fiquei... Alguém pode responder para o nosso colega Firmaí a respeito desse crédito? Aí ficou na mesma, né, meu Deus? Tem 40 e tantas pessoas aqui, ó. Fala, Vanildo. Severo, Essa é a resposta, Vanildo? Severo, para poder ajudar ela, eu teria que falar com ela em particular, sabe? Porque de cabeça eu não lembro. Essas coisas aí de transferência de crédito, eu já olho para isso não olho com bons olhos, porque tem de malandragem, né, no meio desses negócios aí de vender crédito para poder a pessoa compensar com os débitos dela e oferece um desconto, igual ela está falando aí, com deságio. Tem um monte. Então, assim, eu teria que verificar com ela. Se quiser me falar comigo amanhã, eu posso ver com ela, ela me explica direitinho, aí eu posso explicar alguma coisa para ela, mas de cabeça não lembro, eu não vou saber falar, não, de cabeça não. Então falo com você amanhã, Vanilton. Tá ok, mas tem meu contato aí no grupo de estudos, pode me chamar. Inclusive, ele mandou uma apólice de seguro que cobre a operação durante 5 anos, porventura der errado, tem um seguro que cobre. Então, assim, ele manda muitos documentos, manda os clientes que ele já trabalha, inclusive Havaianas, Renner, só que isso é o que ele fala, né? Não, mas Depois ele existe falar de fato essa transferência de crédito, de IPI, mas aí tem que ver com calma se realmente você pode ou não. Principalmente que tipo de crédito é esse, se é vedado, se você pode, se ele pode transferir ou não, para você saber certinho, tá? Eu vou mandar, inclusive, uma nota fiscal que eu tenho dele para você olhar, então, para você avaliar se Me é chama amanhã que eu procede. vejo para você. Tudo bem, então. Tá? Obrigada, tá? Por nada. Tá ok, tá. Obrigado. Pode falar, o Carlos. Pessoal, boa noite a todos. Eu tenho 2 perguntas para fazer hoje. Uma é o seguinte: peguei uma empresa em setembro, ela deu lucro em 2024, certo? E o contador fez alguma distribuição de lucro em 2025, do lucro de 2024. Só que em 2025 ela fechou no prejuízo. E essas distribuição de lucro que ele fez em 2024, vai ter algum problema agora? Eles vão transformar em retirada pro labore ou não tem nada a ver porque é 2024? Não tem nada a ver, não, Carlos. Eu pergunto, Carlos, ele, 2025, ele distribuiu lucro, certo? Exato. Eu pergunto, ele apresentou a REINF? Apresentou a REINF, tudo. Ele apresentou a REINF, tirou... Então, é o seguinte, se você me ligar particular também, eu faço isso todo dia aqui, certo? Graças a Deus, não é problema nenhum, certo? Não, tudo bem, tranquilo. Mas é porque a minha preocupação é o seguinte: como ele distribuiu lucro em 2025 de 2024, e apesar que tinha retirada para o labora, tudo certinho e tal, e tinha a distribuição de lucro. Aí, mas só que em 2025 fechou no prejuízo. Apesar que compensou... Vamos lá. Quer dizer que ele distribuiu lucro, olha bem, o Leandro pode responder para você, só poderá distribuir lucro se ela deu lucro. Se ela deu prejuízo, não pode distribuir. Mas apesar que o lucro que foi distribuído foi em 2024. Não tem problema. Aí você pode distribuir até o percentual, até quanto você tem lucro. Você acabou seu lucro, aí você não pode distribuir mais, não. Não, exatamente, mas é porque sobrou um pouco ainda. Mas aí, ao fechar o exercício 2025, fechou no prejuízo. Aí ela deu prejuízo em 2025? Foi prejuízo em 2025. Mesmo compensando o lucro que sobrou de 2024. Não tem nada a ver com a conta, não. Não tem nada a ver, não tem problema não, né?
A minha dúvida era o Não, seguinte, era essa distribuição de lucro virar retirada pro labore, porque não, fechou não, no é- prejuízo, mas não tem nada a ver porque é 2024, né? não, aí eu preciso ver a contabilidade passada e do 2003, depende da analisada, viu? Não, mas tudo bem. Não, mas foi certinho. 2023 deu lucro, 2024 deu lucro, 2025 é que deu prejuízo. Não, não, eu não concordo. Então, ô Leandro, você tem alguma coisa para esclarecer para o nosso colega Carlos? Vanil, tem alguma coisa para esclarecer para o colega Carlos? Eu não entendi bem, eu estava lendo um negócio aqui. Qual a pergunta dele? Ô, Vanildo, é o seguinte, 2024 a empresa fechou com lucro, certo? E o outro contador, porque eu peguei ela em setembro, tá? Então, o outro contador fez alguma divisão de lucro, fevereiro, março, abril e junho, né? Dividiu o lucro, tá, e sobrou um pouco ainda. Em Só que foi, 24. sobrou do resíduo de 24. Ele Só pagou que, lucro, ele fez adiantamento de lucro durante 2024 e no final do ano deu não, ele lucro. fez em 2025. Ele pegou o lucro de 2024, Hum, distribuiu em 2025, sim. né? Então, ele distribuiu até o mês de julho. Tudo bem, aí abaixou o lucro lá de 2024, que ele fez a compensação com a retirada. Aí, só que 2025 ela fechou no prejuízo, mesmo compensando o lucro que ficou de 2024. Qual é a dúvida? Essa distribuição Não. de lucro que foi feita de 2024, que compensou 2025, vai ser em prolabore ou não? Pode não. Não, mas aí tá uma confusão, ou seja, se ele Não, distribui o pode não. lucro, Pode não. esse lucro de 24, por exemplo, fechei o balanço de 24, Deu fiz a lucro. reunião, o que diz a legislação? Tem que fazer reunião de sócios, normalmente os contratos sociais diz isso, né? Até Exato, abril. isso. Então, em abril de 25, vamos supor que fez reunião de sócios, foi definido que o lucro De apurado no balanço de 2024 ia 24 distribuir. foi pago em 25. Então, você tem que jogar Exato, isso isso lá para o mesmo. passivo e constituir um passivo. Isso, e ainda ficou um pouco ainda do lucro. Durante 2025, você vai pagando à medida que vai ter caixa, né? Exato, não tinha caixa, pagou. Então, pagou, zerou o passivo. 2025 é outra coisa, não É tem outra nada a ver, história, ué. né? É outra história, não tem nada a ver com o negócio de compensar uma coisa com outra, não. Se você já foi dizendo que vai distribuir o lucro, então tu já jogou lá para o passivo para pagar, ué. Exato. Já Não, tudo bem. reconheceu a obrigação. É porque o lucro é de 2024, né? O que o contador distribuiu foi de 2024. 2025 ele não distribuiu porque ele não tinha nem fechado ainda, né? Ele começou a distribuir março, até julho ele distribuiu. Parou, ficou um saldo ainda, residual. Só que eu peguei a contabilidade dele em setembro. Eu fiz tudo, tal, abaixou muitas vendas. Aí ele fechou o 2025, fechou com prejuízo, mesmo compensando o saldo residual de 2024. Mas 2024 não pagou o lucro todo ou decidiram não pagar tudo? Não pagou o lucro todo. Ficou um pouco ainda, residual. Vamos para exemplos. Quanto que deu o lucro 2024? Como assim? Valores. Em valor, 1.512.000. Mas Em 2025 não pagou esses 1 milhão, pagou menos. Não, pagou menos porque pagou o lucro de 2024. Não pagou tudo. Só que 2025, ao fechar o balanço, mesmo com o residual que ficou sem distribuir, fechou no prejuízo. Então vamos lá, vou te dar um exemplo. Voltando 2024. Fechou o balanço, deu esse lucro aí de 1 milhão e tanto. 1.512.000. Lá em março de 2025, fizeram reunião de sócios e resolveram distribuir esse lucro, não é isso? Mas não distribuiu tudo. Tudo, tá, mas assim... Pegou só um pouquinho. Lá nessa reunião de sócios, decidiu distribuir quanto desse lucro? 200.000 para cada. Aí ficou, então, quase 1 milhão ainda de lucro. 1.112.000. Ficou 1.112.000. Então esse 1 milhão ficou lá no patrimônio líquido, não foi isso? Ficou lá, exatamente. O lucro reserva de lucro para reserva, constituir reserva. Exatamente. Então, o prejuízo de 2025 pode ser compensado, você vai lá para o PL, compensado com esse lucro que está lá acumulado. Foi compensado com o residual do lucro que está lá acumulado, mas ainda fechou no prejuízo. Não concordo com não, Ronildo. Primeiro, perguntou, Carlos, o prejuízo de 2025 foi de quanto? Foi de 1.937.000. Pode não, Ronildo. Severaldo, ele vai lançar lá em prejuízos acumulados. Querendo ou não, dentro do PL, um vai anular o outro. Não, vai anular o outro. Não pode fazer isso, não. A não ser que eu esteja ficando maluco, certo?
Não pode de jeito nenhum, certo? Ó, se o prejuízo que tinha anteriormente era 1 milhão e pouco, Tinha esse lucro. prejuízo, Não, foi lucro, não, Everaldo, 1 milhão e 512. era 1 milhão e tanto. O lucro que acumula, o lucro que tinha lá era 1 milhão e tanto. Ele deu prejuízo de 1.900, eu não posso compensar um com o outro, não, gente. Eu não posso distribuir nenhum lucro em 2025, não. Não, não é distribuir. Lá no PL vai estar lucros acumulados numa conta e prejuízos acumulados em outra Não, conta. Aí. Querendo ou não, matematicamente falando, vai ficar um menos o outro, o PL. Aí. Essa é a questão da contabilidade que nós precisamos de discutir no grupo, né? É exatamente isso mesmo. Carlos, se você quiser entrar amanhã comigo, depois a gente traz esse caso aí para a turma, tá? Vou ligar para você amanhã, vou te passar os valores certinho. Como é que Aí foi. eu quero ver o balanço anterior e quero ver esse balanço desse ano, né? Não, então beleza. A Abel pergunta, é lucro real, presumido, o que é? É real. Real. Real, né? Não, então beleza. Tá bom. Então tranquilo, valeu. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma coisa, pessoal? Já está na hora mesmo, certo? Infelizmente, está na hora. Acabou. E falta só 8 minutinhos. A Vilma aí vai ligar para o Vanildo amanhã, né, Vilma aí? A gente vê aquele negócio do código. Depois você me fala. Depois traz para nós aqui como que foi feito mesmo, tá? Tá, Vanildo? Vilma aí? Falo sim, Everaldo, pode ficar tranquilo, que eu passo aqui o que a gente definiu. A gente aprender. Tá? Ok, obrigada. Boa Então, noite. pessoal, até terça-feira que vem com o nosso colega Jorge. Milhões de reais de lucros e dividendos no período de 2020. Boa noite, boa semana para todos.